Você está no Peregrino Cast, onde a fé e a graça se encontram. Reflexões que iluminam o caminho, esperança que fortalece a alma. Seja bem-vindo, peregrino. Inscreva-se no canal e caminhe com a gente nessa jornada de fé. Sabe, todo mundo no Brasil, em algum momento da vida, já esbarrou na mesma frase, né? Aquela que tá estampada numa caneca de porcelana, um cartão de Dia das Mães ou naqueles quadrinhos de parede de cozinha. Aquela clássica, ser mãe é padecer no paraíso. Nossa, sim. Um verso clássico do escritor Coelho Neto que, de tão repetido, virou uma espécie de ditado popular inquestionável, né, sobre a maternidade. Pois é. A gente lê, acha bonito, talvez dê um sorriso de canto de boca e segue a vida. Mas, e se a gente olhar de perto para a engrenagem dessa frase? E se isso não fosse só um sentimentalismo poético, mas sim o mais puro e denso paradoxo cristão? Essa é a grande questão. Exato. No nosso mergulho de hoje, a gente tem em mãos as anotações de uma palestra incrível. Foi ministrada pelo pastor Delmo Fonseca na Primeira Igreja Batista em Pirapora, lá em maio de 2026. E a nossa missão com esse material é justamente desconstruir as idealizações sobre as mães. A gente quer revelar o verdadeiro privilégio que uma mãe tem no plano de Deus. Um privilégio que, tem um peso teológico, linguístico e psicológico gigantesco. E o que mais chama atenção nessa análise de hoje, é a recusa do material em pintar a maternidade com aqueles tons pastéis e irreais, sabe? Tipo comercial de margarina. Perfeito, tipo isso. Muito pelo contrário. O objetivo, quando a gente cruza essas pontes que vão da etimologia antiga até a psicanálise clínica, é entender o motivo de o próprio Deus usar o amor materno como metáfora. Lá no livro do profeta Isaías, né? Isso, ele usa isso como a grande metáfora definitiva para explicar a sua própria fidelidade para com a humanidade. E olha, para entender a magnitude disso, a gente precisa encarar a realidade nua e crua do que é de fato maternar. Então, vamos começar pelas palavras, porque a linguagem quase sempre esconde tesouros maravilhosos. Lendo as notas dessa palestra, a palavra padecer, daquela frase do Coelho Neto, me pegou de jeito. É uma palavra forte. Muito. No dia a dia a gente associa padecer a uma derrota, a um castigo, fulano padece de uma doença. Mas a etimologia revela um mecanismo totalmente diferente. É uma raiz muito mais rica, com certeza. Padecer, na verdade, vem do latim pate, que significa sofrer, suportar ou experimentar algo com uma intensidade extrema. Intensidade extrema. Isso. E quando a gente olha para a árvore genealógica dessa palavra, percebe que pate é a matriz de duas outras palavras com uma carga vital enorme, que são paciência e paixão. Uau! É aí que a chave vira para mim. Paixão, mas no sentido da paixão de Cristo, né? Sem dúvida. Na teologia cristã, o sofrimento redentor de Cristo é chamado de paixão, do latim passio, precisamente porque o amor, na sua forma mais madura e máxima, ele não é imune à dor. Ele exige sacrifício. Exige entrega. Exato. Então, quando a gente aplica essa mesma mecânica à maternidade, padecer perde completamente aquele sentido de fracasso ou vitimismo. Com certeza. Quando uma mãe perde inúmeras noites de sono seguidas, ou quando ela engole uma palavra áspera de um filho adolescente, ela suporta a incompreensão. Ela decide ficar firme quando a biologia e a exaustão dizem para ela desistir. Ela está de fato padecendo. Mas não como vítima. Não, ela está vivendo a vocação de um amor que se doa até o osso. Sabe, eu gosto de visualizar isso como uma analogia fora da maternidade, só para entender a mecânica da coisa. Pensa num atleta de alta performance, ou num alpinista escalando o Monte Everest. Boa imagem. O corpo dessa pessoa dói absurdamente, falta oxigênio, o frio é cortante. Essa pessoa está literalmente padecendo. Mas se perguntarem para ela no meio da tempestade de neve, ela não vai querer estar em nenhum outro lugar do mundo. É o propósito dela ali. Exato. Ela suporta aquela agonia porque está vivendo o propósito máximo dela e contemplando uma vista que quase ninguém consegue ver. A montanha é o paraíso dela.
justamente por causa do significado de escalar aquilo. Essa imagem da montanha ilustra perfeitamente a segunda parte do nosso paradoxo, que é o paraíso. O tão falado paraíso. Sim, o pastor Delmo traz um detalhe histórico fascinante nas notas. A palavra paraíso vem do persa antigo pairedesa, que significa literalmente jardim murado. Jardim murado? Isso muda muito a perspectiva. Demais. Os persas não usavam esse termo para um céu etéreo nas nuvens, sabe? Eles usavam para descrever jardins reais, espaços protegidos, abundantes. Eram cercados por muros de pedra para guardar a vida incipiente que pulsava lá dentro. Para proteger do que vinha de fora. Exato, protegendo dos ventos do deserto e dos predadores. E foi essa exata palavra que os tradutores gregos do Antigo Testamento puxaram para descrever o Jardim do Éden. O que muda tudo. O paraíso não é um resort com tudo incluso, anestesiado, onde não existe dor ou suor. Longe disso. É um ecossistema de presença e de proteção. Um lugar onde a terra precisa ser rasgada para a semente nascer. A maternidade, com todas as suas estrias, cicatrizes e noites em claro, é exatamente esse jardim murado. É um lugar de cultivo trabalhoso. E a forma como o ser humano se expressa sobre essa realidade desde o primeiro suspiro, também não é um acidente. Há um fenômeno documentado por linguistas chamado de convergência universal. Ok, vamos desembalar isso. Como funciona? Funciona assim. Na esmagadora maioria das línguas humanas espalhadas pelo globo, a palavra para designar a mãe começa com o som bilabial É aquele som que exige o fechamento dos dois lábios. Que é literalmente o movimento mecânico da amamentação. Eu fico chocada com isso. O bebê não consulta um dicionário para aprender a palavra. Não mesmo. Ele a inventa fisicamente com a boca no momento em que solta o seio materno. Daí a cultura ao redor simplesmente escuta esse som primitivo de satisfação e conexão e transforma isso em idioma. Transforma em conceito. Exato. É mãe em português, madre em espanhol, mater em latim, mother em inglês, mother em alemão. A biologia vem antes da gramática. O que nos leva, de forma muito orgânica, ao idioma que Deus escolheu para se revelar no Antigo Testamento. No hebraico bíblico, a estrutura da língua é baseada em raízes consonantais. Certo. Elas formam famílias de palavras com o mesmo DNA de significado. A palavra para mãe é em, ou na forma mais afetuosa, ima. E a raiz dessa palavra sustenta pilares centrais da fé judaico-cristã. Conta mais sobre isso. É a mesma raiz de emuna, que descreve a fidelidade inabalável. A mesma de emet, que é a verdade absoluta. E por mais surpreendente que pareça, é a mesma matriz de amém, que significa assim seja, é verdade. A palavra de firmeza, né? O selo de garantia. Exato, o selo de garantia com o qual se encerra uma oração. Nossa, então o hebraico está basicamente dizendo que a mãe foi desenhada na sua essência para ser o amém na vida de um ser humano em formação. É a fundação de concreto armado onde a criança pisa para saber que o mundo é seguro. A pessoa mais firme e confiável. Só que, e aqui a gente tem que ter calma. Precisamos ter muito cuidado com o que isso significa na prática, sabe? Por quê? Porque a linguagem estabelece que ela é a âncora da fidelidade, mas não exige que ela seja perfeita. E ainda bem, né? Porque, vamos ser sinceros, a tensão psicológica de ser o amém absoluto na vida de alguém é esmagadora. Se a gente disser para uma mulher hoje, olha, a palavra mãe significa perfeição, verdade absoluta e o Jardim do Éden, a gente vai quebrar essa mulher ao meio. Quebra na hora. Ninguém aguenta. Ninguém suporta essa carga. Então, como é que o pastor Delmo e as fontes resolvem esse abismo? Entre o ideal teológico maravilhoso e tipo a mãe real que numa terça-feira chuvosa perde a paciência, grita com a criança e depois chora de culpa trancada no banheiro. Pois é. Esse é o momento brilhante em que a teologia pastoral convoca a psicologia para a conversa. O material destaca um conceito profundamente libertador formulado por Donald Winnicott. Um dos gigantes da psicanálise infantil, né? Ele mesmo, lá do século XX. Ele cunhou o termo mãe suficientemente boa. Na teoria de Winnicott, a mãe que tenta a todo custo ser impecável,
que tenta ser um escudo que intercepta toda e qualquer frustração do filho. Na verdade, ela sabota o desenvolvimento psíquico dessa criança. Mas espera um pouco. Pushback aqui. Quando a gente ouve a expressão suficientemente boa, o primeiro instinto é meio que torcer o nariz. Soa quase como um conformismo com a mediocridade, sabe? Tá bom assim, não precisa se esforçar muito. Entendo totalmente. É o primeiro instinto, sim, mas a mecânica por trás do conceito é o oposto da preguiça. A suficiência para Winnicott é uma ferramenta ativa de resiliência. Como assim? Pense no que acontece na mente de um bebê. Se a mãe atende a todas as necessidades instantaneamente, como se fosse um robô infalível, a criança cria uma ilusão narcísica de que ela controla o universo só com um pensamento. Ela estala os dedos e tudo acontece. Isso. Ela nunca aprende a lidar com a espera, com a frustração ou com um não. Então, quando a mãe real, por exaustão ou limitação da vida mesmo, falha o leite, demora, o colo não vem no segundo exato, ela se irrita. E isso cria uma pequena ruptura no mundo da criança. E a mágica acontece na reparação dessa ruptura. Exatamente aí. Se a mãe falha, mas logo em seguida repara o erro, ela respira fundo, pede desculpas, volta a acolher a criança, internaliza uma lição que nem um espelho perfeito poderia ensinar. Qual? Que o mundo é tolerável. As pessoas falham, sim, mas o amor sobrevive ao erro. A segurança psíquica não vem da ausência de falhas, mas a certeza absoluta de que a conexão pode ser consertada. Uau! Então, quando uma mãe se abaixa na altura dos olhos da criança e diz, olha, me desculpe, a mamãe errou ao gritar com você, ela está construindo um ser humano infinitamente mais forte do que se ela fingisse que nunca perde o controle. A reparação ensina que a humildade não é fraqueza, né? É força de caráter. E a conexão disso com o conceito bíblico de Hesed, que a gente encontra lá em Lamentações, é muito brilhante. Hesed? Isso. Hesed é frequentemente traduzido como misericórdia ou amor leal, mas não significa não errar. Na aliança de Deus com o povo, Hesed é a decisão deliberada, ativa e, digamos, teimosa de não abandonar a relação. Mesmo quando tem justificativa para ir embora? Exato. As misericórdias que se renovam a cada manhã. Quando uma mãe erra, sente a culpa pesada, mas acorda no dia seguinte decidida a tentar de novo, ela está sendo um outdoor humano do Hesed divino. Nossa, isso muda tudo. É a diferença gritante entre tentar ser Deus e tentar ser só um reflexo sustentado por Ele. E o mais fascinante é que, quando olhamos para as Escrituras, a gente culturalmente espera encontrar figuras imaculadas. Aquele vitral de igreja, né? Exato, perfeitas. Mas o que a gente acha é exatamente o oposto. É um retrato cru e sem filtros de mães que erram, que fogem, que se desesperam. Mães que são suficientemente boas, mas precisando de muita intervenção divina. A Bíblia é brutalmente honesta e zero higienizada nesse sentido. Pense, por exemplo, na história de Agar, lá no livro de Gênesis. Ela é o arquétipo da maternidade levado ao extremo do limite humano. Limite absoluto. Agar não planejou um quarto de bebê decorado com tema de safari. Ela era uma escrava egípcia, usada como barriga de aluguel por Sara e Abraão, numa tentativa torta de ajudar as promessas de Deus. O que nunca dá certo. Nunca. E quando a dinâmica familiar colapsou, ela foi expulsa. Jogada num deserto com um odre de água e um menino no colo. Sabe, a solidão de Agar no deserto reverbera de uma forma ensurdecedora hoje em dia. Quando a gente analisa a nossa sociedade contemporânea, tem milhares de mães solo que lutam sozinhas. Muitas vezes invisibilizadas e esmagadas por um sistema econômico que exige delas a força de um trator. O peso de não ter uma rede de apoio é aterrador. Demais. E a resposta teológica a isso no texto é de arrepiar. O Deus do universo escolhe se revelar de forma audível justamente a essa mãe descartada, lá no meio do nada, e Agar se torna a primeira pessoa em toda a Bíblia a dar um nome a Deus. Um detalhe incrível. Ela olha para o céu e o chama de El Roi, o Deus que me vê. É uma validação divina gigantesca da dor materna invisível. E anos depois, numa segunda expulsão,
a água do odre acaba. Agar coloca o menino Ismael debaixo de um arbusto e se afasta. Porque ela não aguenta ver. Não aguenta. A dor de assistir à morte do próprio filho de inanição é algo que a psique dela simplesmente não suporta. Ela chega no limite onde as palavras acabam e só resta o choro primitivo. E aí Deus intervém de novo. O texto diz que Deus ouve a voz do menino e abre os olhos de Agar para ver um poço. A mensagem clara aqui é: quando os recursos da mãe acabam, o recede de Deus assume o controle. E a galeria de mães reais continua com dinâmicas familiares super complexas. A narrativa de Lia e Raquel, é um estudo de caso psicológico impressionante. 2 irmãs, o mesmo marido. Raquel era mulher amada, paixão de Jacó, mas era estéril. Uma dor profunda naquela cultura. A dor de não gerar a consumia de tal forma que o seu valor próprio desmoronou. E quando ela finalmente consegue engravidar do segundo filho, o parto é trágico. Nos seus últimos suspiros, ela chama o bebê de Beroni, que significa filho da minha dor. A maternidade completamente atrelada a uma dor identitária fortíssima. E do outro lado da tenda, a gente tinha Lia. O texto bíblico usa a palavra hebraica hakot para descrever os olhos dela. Olhos fracos? Isso, o que indica olhos fracos ou sem aquele brilho encantador que a Raquel possuía. Lia entrou nesse casamento por um esquema enganoso do pai dela. Sabendo que não era amada. Sabendo perfeitamente que o marido olhava para ele e desejava estar com a irmã. A dor da rejeição diária. O que uma pessoa faz com esse nível de rejeição? Ela tenta usar os filhos como moeda de troca. Lendo a progressão dos nomes dos filhos de Lia, caramba, é como ler o diário de uma mulher desesperada pela validação de um homem. Ela está colocando um peso impossível nos ombros de um recém-nascido. O trabalho de consertar o afeto do pai. Exatamente! É precisamente isso. O primeiro menino nasce e ela o chama de Rúben, dizendo: certamente agora meu marido me amará. O segundo é Simeão, porque o Senhor ouviu que eu era desprezada. O terceiro é Levi. Agora meu marido se unirá a mim. Um ciclo de dependência emocional cruel demais. O filho vira um projeto para estancar a ferida aberta da mãe. Mas a quebra desse ciclo no quarto filho é monumental. A chegada de Judá. Judá. Quando o quarto menino nasce, algo dentro de Lia clica. A engrenagem da codependência quebra de vez. Ela olha para o filho e diz: desta vez louvarei o Senhor. Ela para de olhar lateralmente. Isso. Ela para de olhar lateralmente para a validação do marido e olha para cima. Ela liberta o filho do peso de ser a argamassa do casamento dela e encontra em Deus a sua suficiência identitária. É de uma profundidade psicológica tremenda. E a gente vê o reverso dessa possessividade na história de Joquebede, a mãe de Moisés. Quando o decreto de morte do faraó entra em vigor, Joquebede esconde o filho até onde dá. Mas chega um limite físico do que ela pode fazer. Chega. E o que ela faz? Ela constrói um cesto de junco, impermeabiliza com betume, coloca o bebê lá dentro e o solta nas águas imprevisíveis do rio Nilo. É a mecânica do amor maduro. O amor que solta. O amor que solta o controle para salvar, confiando que há um Deus governando as correntes do rio. Uma atitude que me lembra muito a verdadeira mãe que aparece lá diante do rei Salomão. Quando a disputa pelo bebê vivo chega naquele clímax terrível e Salomão sugere cortar a criança ao meio, uma tensão absurda. A verdadeira mãe prefere abrir mão da criança. Ela prefere entregá-la nas mãos da rival do que ver o filho destruído. O amor maduro coloca a sobrevivência e o bem-estar do filho acima do instinto de posse. Mas claro, as coisas também podem sair do trilho mesmo com boas intenções. Temos o exemplo da mãe de Tiago e João. O texto bíblico não esconde que ela tenta fazer um lobby com Jesus. A famosa carteirada. Ela pede que seus filhos sentem à direita e à esquerda no reino. O amor ardente estava ali, sabe? Ela queria glória para os meninos. Mas as lentes estavam completamente embaçadas. Completamente. Ela confunde o reino de Deus com status corporativo, poder e influência. E é aqui, que essas histórias antigas colidem a 300 por hora com
o século XXI. As roupas mudaram, os cenários são outros, mas a essência das armadilhas maternas permanece ali intacta. A solidão de Agar, a necessidade de validação de Lia, a possessividade, a confusão de status da mãe de João. Tudo se repete. Hoje, uma das maiores ameaças psicológicas para as mães é o que a gente chama de fusão narcísica. A armadilha bem sutil de ver o filho como um outdoor das competências da mãe. O filho como um troféu de excelência. Isso piorou absurdamente com as redes sociais. Olha, nunca na história humana uma geração de mulheres foi tão bombardeada por um tribunal de performance. É um tribunal aberto 24 horas. Implacável. Se a mulher volta para o trabalho, ela sente a culpa de estar terceirizando a criação. Se ela decide abrir mão da carreira para ficar em casa, a sociedade sussurra que ela está desperdiçando o potencial. E no meio desse fogo cruzado, o feed dos celulares exibe aqueles recortes imaculados de lancheiras orgânicas. Crianças tocando violino aos 3 anos. Exato. Enquanto a mãe real, de pijama manchado de leite em casa, se sente a pior pessoa do mundo. E para desmontar essa visão do filho como extensão do próprio ego, o pastor Delmo resgata inteligentemente a sabedoria do poeta Khalil Gibran, que por sua vez ecoa a imagem do Salmo 127. A metáfora das flechas. Os filhos são como flechas nas mãos de um arqueiro. E o que a mecânica dessa analogia ensina pra gente, uma flecha tem uma aerodinâmica própria, um alvo próprio e é feita para ir para longe do arqueiro. Longe do arco. Sim. Amar o filho pela pessoa autônoma que ele é, e não pelo projeto de validação que ele representa pra gente, é um exercício diário de soltar a corda do arco. E sabe de uma coisa, existe um termo em inglês muito usado hoje que é o sharenting. É aquela junção de compartilhar, share, com criar filhos, parenting. Tem sido muito debatido. Tem. Essa pressão absurda para publicar cada gracinha, cada passo, cada pequena vitória da criança para receber curtidas e provar para a tribo digital que se é uma mãe boa, né? Sim. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque contrastar esse comportamento compulsivo de hoje com um ponto de síntese da palestra é de cair o queixo. O modelo que condensa todos os pilares do privilégio materno no plano de Deus não é uma figura espalhafatosa. É Maria, a mãe de Jesus. A antítese do sharenting. Exato. O Evangelho de Lucas relata que, diante dos maiores mistérios, Maria guardava todas essas coisas, ponderando-as no seu coração. O silêncio e a internalização de Maria são uma rebelião contra essa necessidade louca de validação externa. Mas olha, o pastor faz questão de pontuar nas anotações. Maria não é a síntese por ser uma deusa flutuante e inatingível. Não é um ideal alienígena. Não. Ela é um modelo porque materializa as 4 dimensões práticas da maternidade fiel. O primeiro passo é o fiat, o aceite. Quando o anjo anuncia o impossível, ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Ela topa o risco. Ela abraça a vocação sem exigir de Deus uma planilha de Excel com garantias de que não vai doer, sabe? Isso exige muita fé. E qual é a segunda? O segundo passo é a busca por comunidade. Maria não tenta ser a Mulher Maravilha solitário. A primeira coisa que ela faz ao engravidar é viajar quilômetros para a região montanhosa, para ficar com Isabel, a prima mais velha dela. Que também estava grávida. Isso. Maternar exige vila. Exige o abraço de quem entende o processo e está passando por ele. Demais. E o terceiro passo quebra aquela ideia antiga de que mãe só serve para cuidar de roupa e comida. Nas bodas de Caná, a festa de casamento está prestes a virar um vexame social gigante, porque o vinho acabou. Uma crise. Maria percebe a dor do outro antes de todo mundo e leva a crise diretamente a Jesus. Ela intercede. O papel de uma mãe que observa o ambiente e ora nos bastidores é uma força de sustentação brutal dentro do plano de Deus. E a quarta dimensão, a mais cortante de todas elas, é a permanência. Quando a narrativa do Evangelho de João chega lá na crucificação, a maioria dos discípulos já tinha fugido por medo do Império Romano. Eles sumiram. A dor era insuportável de assistir, mas Maria estava lá, em pé, junto à cruz. Quando a lógica e a autopreservação gritavam para ela sair de perto, o Hesed a manteve lá.
ela padeceu no paraíso de ser a mãe do Messias. E em ambas as extremidades, da alegria e da dor, ela não fugiu. Uma jornada extraordinária de fidelidade. Quando a gente começou nossa análise hoje, a nossa pergunta era entender esse tal privilégio de ser mãe. E definitivamente não é um convite para uma gincana de perfeição moral e estética. Passa longe disso. Não é sobre ter filhos impecáveis que nunca quebram as regras ou sobre a mãe nunca errar na dose. E a forma como o conteúdo da palestra amarra todos esses fios, nos devolve a promessa divina lá em Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Lindo. O privilégio colossal que uma mãe tem na economia divina não é receber superpoderes de onipotência. O privilégio é ser chamada para trabalhar em parceria cooperativa com o Deus do universo. Que parceria. É saber que o Criador supre exatamente as lacunas e fendas onde a mulher, por ser humana e finita, inevitavelmente vai falhar. A agem de Isaías não é um dedo apontado exigindo, tipo, veja bem, você não pode falhar nunca. É um abraço de conforto. Deus está ali dizendo, olha, mesmo que o tanque do seu amor materno seque pelas circunstâncias da vida, mesmo que o limite chegue, o meu tanque não seca. Eu seguro as pontas. Exato. Eu seguro as pontas quando seus braços não aguentarem mais. Saber que a equação final da criação de um ser humano não depende unicamente da sua competência, tira um peso gigantesco dos ombros, né? Com certeza. Ser mãe, sob a ótica de todo esse conteúdo, é essencialmente ser sustentada pela fonte de todo amém, enquanto a mulher, nos seus dias bons e ruins, tenta ser o amém possível e humano na fundação da vida do seu filho. Fica uma reflexão fascinante para quem nos acompanha. A gente viu hoje que paraíso, lá no original, evoca a ideia de um jardim murado, aquele espaço delimitado e seguro para a semente criar raízes, e aprendemos também que os filhos são essas flechas tensionadas no arco, desenhadas para voar pelo ar. Certo. O que acontece com a mente e o coração da mãe quando a força do tempo impulsiona essa flecha e ela finalmente ganha velocidade e cruza por cima dos muros desse jardim protegido? Talvez o desafio mais silencioso e absoluto da maternidade seja justamente o ato de abrir as mãos e confiar. Confiar no voo. Confiar que lá fora, no território desconhecido onde os olhos e o alcance da mãe já não chegam mais, aquele que é a própria verdade continuará invisivelmente segurando a trajetória da flecha. Um ponto de chegada perfeito para tudo que a gente discutiu aqui. Com certeza. Foi um privilégio enorme desembalar todo esse significado teológico e psicológico que estava escondido no que muitas vezes a gente trata só como um clichê de caneca. Um abraço afetuoso para quem esteve com a gente até aqui, processando essa avalanche de insights, e até a nossa próxima imersão. Esse foi mais um episódio do Peregrino Cast. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Se você deseja se aprofundar no tema de hoje, acesse o link que está na descrição do vídeo. Que sua jornada continue firme, com fé, propósito e direção.